Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a gentileza de manterem seus celulares desligados ou no modo silencioso. Sejam bem-vindos à cerimônia de outorga da medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da 9ª Região, denominada Ordem das Araucárias. A Sua Excelência, o magistrado aposentado de nosso tribunal, professor Wagner Didler Giglio. Em nome do presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargador Arnor Lima Neto, agradecemos o comparecimento dos excelentíssimos desembargadores, juízes do trabalho, procuradores, advogados, servidores e convidados que nos honram com sua presença. Registramos em especial a participação do excelentíssimo procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região, Glaucio Araújo de Oliveira, do excelentíssimo vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, juiz Paulo da Cunha Boal, da secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, nesta ocasião representando a Caixa de Assistência e também a própria Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Paraná, Márcia Helena Bader Maluf Heisler, e o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, Marcelo Fodiato Licheski. Convém registrar ainda a presença de Suas Excelências, os desembargadores deste tribunal, corregedor regional Ubirajara Carlos Mendes, a decana Rosali Michele Bacila Batista, Altino Pedroso dos Santos, ex-presidente, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, Cássio Colombo Filho, Eneida Cornel, Edmilson Antônio de Lima e Aramis de Souza Silveira. Os ex-integrantes desta casa, Ricardo Sampaio, que a presidiu, e Zeno Sim, a juíza do trabalho aposentada, Flávia Angélica Belo do Amaral, o juiz auxiliar da presidência, Fernando Hoffmann, e de nosso visitante, titular da Vara do Trabalho de Carazinho, na 4ª Região da Justiça do Trabalho, com jurisdição no Rio Grande do Sul, Benhur Silveira Klaus. Nosso homenageado, excelentíssimo professor Wagner Didler Giglio, é filho de Dona Odete, do senhor Reinaldo, nascido em 27 de maio de 1930, em São José do Rio Preto, no noroeste paulista. Mudou-se logo depois para a capital, onde fez o curso primário no Instituto de Educação da Praça da República, o ginásio científico no Colégio Rio Branco, em Higienópolis. Ingressou na tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, em 1950, onde viria a bacharelar-se em 1954. No ano seguinte, casou-se com Dona Odila e passou a frequentar cursos de aperfeiçoamento ministrados por juristas da envergadura de Pontes de Miranda, na área processual, de especialização em teoria geral do direito, filosofia, história e ciência política na própria USP, e direito coletivo do trabalho na Universidade de Paris, França, e na Faculdade Internacional de Trieste, Itália. Depois de advogar de 1955 a 1957, no escritório Souza Neto, na capital paulista, e no Grupo Votorantim, ingressou na magistratura trabalhista da 2ª Região como juiz substituto, sendo promovido em 1962 ao cargo de juiz-presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, hoje denominado titular de Vara do Trabalho,
que exerceu sucessivamente em Americana e na 14ª JCJ de São Paulo, capital, até 1976. Naquele ano, pelo critério de merecimento, foi alçado a este Tribunal Regional do Trabalho, o da 9ª Região, que na época tinha jurisdição sobre os estados de Paraná e Santa Catarina. Foi convocado ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, para substituir ministro durante 9 meses, em 1978, e no ano seguinte eleito vice-presidente deste tribunal. Aposentou-se na judicatura em 1981, voltando em seguida a militar na advocacia. Foi professor de Direito do Trabalho nas universidades Mackenzie, em 1961, e USP, de 74 a 96. E ministrou cursos de Direito Comparado do Trabalho, sempre com duração de 2 semanas, nas cidades do México, de Lima, no Peru, de Santo Domingo, na República Dominicana, e de Caracas, na Venezuela, entre os anos de 1986 e 1990, um a cada ano. É membro fundador da Academia Nacional de Direito do Trabalho, fundador também da Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado e da Academia Latino-Americana de Direito Processual do Trabalho. Tradutor de obras jurídicas clássicas do idioma espanhol para o português, é autor de pelo menos uma centena de artigos e 15 outras colaborações em revistas publicadas no Brasil, México, Peru, Argentina, Espanha e Itália, sendo autor dos livros Justa Causa, Direito do Trabalho para Estudantes, Férias e Descansos Remunerados, OIT e Convenções Internacionais do Trabalho ratificadas pelo Brasil, Natureza Jurídica da Indenização de Antiguidade e Direito Processual do Trabalho. Todos eles com sucessivas reedições e este último 15 vezes pela Saraiva. Queremos registrar, por último, que nosso homenageado se faz acompanhar da filha Cláudia Giglio Veltri Correia, do genro Sr. Olavo e do neto Lucas. Neste momento, o autor da indicação do agraciado, Sua Excelência, o desembargador Cássio Colombo Filho, realizará a imposição da insígnia de comendador da Ordem das Araucárias e a entrega do diploma correspondente ao agraciado, conferindo-lhe a condição de membro efetivo da Ordem. Convidamos para receber a insígnia, antes da fala do desembargador Cássio Colombo Filho, Sua Excelência, o professor Wagner Didler Giglio. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu inicio a minha fala saudando o nosso presidente, desembargador Anor, que pegou o tribunal num momento delicadíssimo, né,
com dinheiro sobrando, né, desembargador? Enfim, e está tendo que passar o tempo inteiro aí correndo atrás desse corte orçamentário que infelizmente está nos corroendo, mas que vem fazendo de modo aberto, sempre procurando discutir com os colegas e tem feito uma gestão democrática. Então, uma saudação especial ao nosso presidente. Eu queria saudar as autoridades presentes na pessoa eu vou tomar aqui a liberdade de dar uma quebrada do protocolo, do desembargador Ricardo Sampaio, que foi presidente desse tribunal e que por tantos anos honrou a magistratura, né, deixou sua marca indelével aqui, desembargador Ricardo. Inclusive, tá aqui seu mestre, o seu examinador de concurso, o professor Gílio, do senhor, doutor Zeno. Eu acho que isso é uma coisa muito digna de nota. Para quem não sabe, foram, respectivamente, primeiro e segundo colocados no concurso, examinados pelo professor Wagner Gílio. Então é por isso que eu tomo a liberdade, porque quem tirou primeiro lugar, tendo o professor Gílio como examinador, olha, eu tenho que tirar meu chapéu. Né? Por isso que eu realmente tiro, eu faço homenagem. Uma breve palavrinha. Professor Wagner Gílio, nosso homenageado. Professor, eu tive a honra de ser seu aluno na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no curso de pós-graduação Lato Sensu, e está aqui o meu colega também, o desembargador Ricardo Tadeu Marcos Fonseca, que foi meu contemporâneo, né? Enfim, e realmente quando lhe conhecemos na faculdade, professor, eu posso dizer que foi um marco na minha vida, o senhor não tem ideia. Hoje, se eu sou juiz do trabalho e se eu me atrevo a dar aula de processo, professor, muito é por sua influência. Eu quis ser como o senhor. Tá? Lógico, nunca vou conseguir, professor. Porque, não tem jeito, vejam. O professor Wagner Gílio é de uma outra, tem um outro estofo cultural, poliglota, fala diversos idiomas, tem uma cultura geral muito boa, conhece literatura, conhece artes, conhece música, conhece poesia. Quer dizer, é uma outra geração que e vejam, vocês vejam a diferença. Ele teve aula, tá, com o Pontes de Miranda, o Cesarino Júnior, né? Eu tive aula com ele. Coitado dos meus alunos, não tive aula com o Cassião lá. Imagina, que triste para eles, né? Mas, professor, eu queria dizer para o senhor o seguinte, tem aquela música, eu sei que o senhor gosta do Cazuza, né? Tem aquela música, a ideologia do Cazuza, onde ele diz que os heróis dele morreram de overdose. Professor, meus heróis não morrem. Tá? O senhor é um deles. A nossa juventude hoje padece de um defeito gravíssimo, que é exatamente a falta de paradigmas, de pessoas nas quais eles possam se espelhar, que sirvam realmente de exemplo. Infelizmente, os exemplos que nós temos visto aí, vira e mexe, acabam morrendo de overdose, acabam fazendo isso. Mas o professor Wagner Gílio, veja, o desembargador Ricardo já falou hoje de manhã, sempre primeiro vou descontar esse aspecto da cultura jurídica e da cultura geral, isso o currículo dele já disse. Mas o conhecimento depois que nós tivemos dele como pessoa, a ética com a qual sempre se pautou, o senhor não deve se lembrar, mas numa daquelas reuniões que nós tínhamos, as aulas do professor Wagner eram na sexta-feira, das 5 às 8, né, das 5 da tarde às 8 da noite. E terminava a aula e nós tinha um restaurante chamado Itamaraty, bem de frente ao Largo de São Francisco, e nós saímos da aula e íamos fazer um happy hour, né? O professor Gílio sempre muito festejado pelos alunos, e o professor Gílio, o pessoal ia atrás, né? E a meninada toda atrás do professor Gílio. E parávamos e gostávamos de ouvir a história e ficávamos ali tomando chopinho, né? E contando histórias, etc. E numa noite dessa que eu era advogado, estava hesitante se eu ia prestar concurso para magistratura, e ele me falou, olha, cara, você tem que fazer concurso para juiz, e outra coisa, vá para o Sul, tá? Vá lá, vá para o Paraná, eu fui juiz do Paraná, é tudo de bom e tal, vá para Santa Catarina, vá para o Sul. Eu falei, professor, eu estou querendo sair de São Paulo mesmo, não aguento mais isso aqui. Enfim, então vocês têm uma ideia do quanto isso influenciou. Então o modelo de pessoa, o conselho. Veja, professor, esse título honorífico que lhe é concedido, né, agora não é um reconhecimento meu apenas, ele é um reconhecimento, professor, de todo o tribunal. Veja, o senhor é um dos fundadores desse tribunal. Todo mundo que a gente conversa, professor,
Fala o professor Wagner Gílio, todo mundo... Pois não. Tá? Eu nunca, na minha estada aqui, eu vou fazer 25 anos de magistratura, ouvi alguém falar mal do senhor, ouvi alguém falar que o senhor atrasou um acordo, um voto, ou que o senhor foi descortês com a parte, ou que o senhor proferiu um voto fraco. Não, professor. As menções sempre que são feitas são extremamente honrosas. O seu livro, né, na época, né, eu sei que há diversos livros muito bons, mas o seu livro realmente também foi um marco. Né? Hoje ele está muito diferente. Né? Hoje aquela aula de princípios que o senhor dava está no seu livro. Porque o senhor deu a anotação para a Cláudia, mas para nós, os alunos, nós temos que fazer tudo ali, tudo corridinho, porque na edição, o livro do professor Wagner era um pouco mais fino, né? Diversos capítulos foi a Cláudia, filha dele, doutora Cláudia, desculpe chamar de Cláudia, doutora Cláudia, filha dele, que inseriu, que vem fazendo esse trabalho de atualização desse livro, que é um trabalho belíssimo. E para mim continua sendo uma referência. Hoje, pela manhã ainda, ficou muito claro isso. A atualidade do livro do professor Gílio, eu não sei bem de quando, acho que é 80, professor, que você escreveu aquele livro, no Direito Processual do Trabalho? Não, anterior. Anterior, 70 e pouco. Então vejam, e é um livro extremamente atual. Tá? Ver o tema da moda hoje, tá? Autonomia do direito processual do trabalho. E o livro do professor Gílio é exatamente a grande referência quando ele vem falando sobre monismo, sobre dualismo, sobre o modo, ele deu uma aula hoje de manhã impressionante, o modo como o direito do trabalho se porta frente aos outros direitos, o que caracteriza um direito como autônomo, os fins próprios do direito processual do trabalho. Professor, é isso que nos movimenta. Eu acho que neste momento em que nós estamos sendo visitados pelo processo civil, nossa, realmente nós temos que resgatar. Tá? Eu, inclusive, tive a honra de escrever um artigo também, e começa exatamente com as suas lições. Tá? Falando da autonomia, e por incrível que pareça, eu publiquei esse artigo aqui na nossa revista e naquele outro site, no academia.edu. É um dos trabalhos mais visitados. Tá? Mas o que eu faço? Eu cito meu mestre. Tá? Professor, olha, uma grande honra, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná tem um grande orgulho de tê-lo tido como seu membro. O senhor marcou a sua história e o senhor pode dizer como homem que o senhor é um homem feliz e respeitado. E eu posso dizer para o senhor o seguinte, que Deus abençoe, do fundo do meu coração. Nada mais, professor. Para a saudação ao agraciado, anunciamos a palavra de Sua Excelência, presidente do Tribunal, desembargador Arnor Lima Neto. Muito bem, boa tarde. Quero cumprimentar a todos os presentes, nossos colegas, convidados, servidores, nosso querido professor Wagner. O Cássio iniciou suas palavras dizendo das nossas dificuldades aqui na administração. Quando iniciamos essa administração agora em dezembro, sucedendo o nosso querido presidente Dr. Altino, que encerrou também já com estas dificuldades que todos nós conhecemos. Mas eu quero repetir o que tenho dito uma certa frequência, que essas dificuldades, quer dizer, cada administração tem as suas dificuldades. O doutor Ricardo deve ter tido as dele e as resolveu como poderia resolver dentro do espectro e das condições que foram possíveis. Mas eu quero dizer que eu me sinto bastante confortável quando tenho ao meu lado os colegas que tenho nesse tribunal, que sucederam professores como juízes e desembargadores como o professor Wagner. Me sinto confortável porque tenho servidores que recebi aqui na administração, que me trazem, enfim, soluções para os variados assuntos que nesses 90 dias, hoje eu estou fazendo aniversário na administração, os primeiros 90 dias, com essa
esses assuntos relacionados principalmente com a questão orçamentária, mas que trazem soluções e encaminhamentos para esses assuntos, essas dificuldades. Tenho certeza que todos nós juntos, né, poderemos superar, adequar o orçamento que dispomos, não é? Cortando ou pelo menos reduzindo despesas em aspectos menos traumáticos ou que tragam, digamos, a menor dificuldade no desenvolvimento do serviço. Então esse é o registro que eu queria fazer de início, que tenho a certeza que superaremos essas dificuldades. Quero agradecer a presença de todos, né? A doutora Rosali sempre do nosso lado também, nos indicando esses caminhos. Então, saudando a todos os presentes, né? E eu também quero registrar aqui agora, tenho aqui uma pequena anotação que fiz para saudar o professor Wagner, mas o nosso professor Cássio usurpou pelo menos da metade dessa manifestação, dessa pequena manifestação que eu farei. E isso é sinal de que há um senso comum, né, do prestígio que goza o nosso professor Wagner, que tenho aqui, por exemplo, uma edição de 1986, que estudo nos seus livros desde a faculdade, e quando ingressei na magistratura em 86, um deles é esse aqui, que certamente muitos de vocês têm e serviu para, não é, nos orientar sobre os assuntos aí, principalmente desse tema tão delicado que é a dispensa, né, por justa causa. Então, tenho outros todos também, e depois pediria a gentileza do professor que fizesse aqui, vejam que a vida da gente é interessante, né? Tivemos tantas vezes juntos e não pude pedir o seu autógrafo aqui, que hoje terei essa oportunidade aqui, que muito me honra, né? E muito me honra. Professor, na condição então de grão-mestre da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho do Paraná, Ordem das Araucárias, cabe-me saudar nosso homenageado. Acabamos de ouvir do cerimonial a leitura de um breve currículo do nosso comendador. Todos sabemos, pelas indicações que foram feitas, que esta é uma parte da sua história acadêmica e de contribuição ao mundo jurídico. Essa brevidade protocolar, às vezes, peca pelo tecnicismo, limita-se a historiar, citando algumas datas, a formação acadêmica, os títulos de alguns dos livros que escreveu, um resumo de décadas de docência universitária e atuação como magistrado e advogado. Creio, entretanto, que neste momento, como fez muito bem o nosso colega, querido professor também, Cássio, também é oportuno destacar aspectos sensíveis da figura humana que é o professor Wagner. O homem que as partes, os colegas de profissão, os leitores, alunos e amigos tanto admiram e que está no mesmo nível do seu imenso mérito jurídico, científico acadêmico. Nesse sentido, valho-me do depoimento de um dos seus alunos, o jurista e ex-aluno Jorge Luiz Souto Maior, na apresentação de uma obra coletiva dedicada ao agraciado desta tarde, que assim se manifestou, abro aspas, mesmo mantendo uma postura séria, no sentido de compenetrado e profissional, Wagner Giglio descia do pedestal e permitia uma aproximação amistosa com os discípulos que gerou inesquecíveis conversas filosóficas em restaurantes da cidade. Competente, humano e amigo. Fecho aspas, possivelmente uma das citações feitas pelo professor Cássio. Nesse tribunal regional, desfrutar de sua companhia foi privilégio, apenas dos nossos pioneiros, desde 76 a 81, com a interrupção do lapso temporal em que esteve convocado ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Todo aquele que se apresenta, contudo, sabe que
se aposenta, contudo, sabe que o pertencimento ao Tribunal da 9ª Região é eterno, sempre lembrado e no nosso coração. Bem por isso, não deixamos de acompanhar à distância o prosseguimento de suas atividades em São Paulo, fosse pelas sucessivas obras literárias do direito material e processual do trabalho que lançou, fosse pela cátedra exercida e reconhecida nos congressos de que participa, fosse ainda pelo exercício da advocacia, na qual prosseguiu contribuindo para fazer a justiça da qual é cultor dos mais gabaritados. Conceder-lhe esta divisa, Dr. Giglio, tem propósitos complementares: enaltecer a relevância do seu contributo para a justiça brasileira e a possibilidade de tê-lo aqui de novo, mesmo que por breves momentos, nesta sexta-feira, para enlevo e alegria dos curitibanos que o querem tão bem. Sabemos que, pela Associação Cristã dos Moços, ganhou na adolescência medalhas no voleibol, assim como na natação, em seus tempos do Colégio Rio Branco, em São Paulo. Sabemos que detém comenda do mérito judiciário do Tribunal Superior do Trabalho. A partir de hoje, o relicário daquelas insígnias ganha a companhia da medalha que passa a ostentar como comendador da Ordem das Araucárias, uma insígnia que há de ser recordação perene da nossa admiração. Concretiza-se, assim, o desejo dos membros desta ordem, todos integrantes do tribunal, de render merecido pleito de gratidão e reconhecimento ao nosso ex-vice-presidente. Receba, assim, a invocação que fazemos de bênçãos a Vossa Excelência e aos seus familiares. Que Deus siga iluminando sua valiosa existência. Fica esse nosso pequeno registro e a saudação do nosso tribunal e o acolhimento sempre com o coração aberto a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos. E agora vou pedir o meu autógrafo, afinal de contas, né? Segunda edição. Muito obrigado, professor. Antes de convidá-los para o coquetel que será servido neste mesmo local, convidamos a fazer uso da palavra o agraciado, Sua Excelência o professor Wagner Giglio. Eminente desembargador Arno Lima Neto, em nome de quem saúdo as demais autoridades, que são muitas aqui, não iria nomear uma e causar espécie por não nomear todas, e nomear todas ficaria muito longo. Então, saúdo em nome do presidente e todas as autoridades que me honram com a sua presença aqui hoje. O Cássio é um exagerado.
permita-me chamá-lo assim, Cássio, e te agradecer pela imortalidade, né? Tinha um ídolo imortal. Não, menos. Eu fico gratíssimo, não tenho palavras, e confesso que estou emocionado por essa homenagem. Honra-me muito a Ordem das Araucárias. Não tenho outras palavras senão agradecer esta homenagem que me fazem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrado este ato. Estão todos convidados para usufruir do coquetel que será servido a partir de agora. Obrigado pela presença de todos.